Graças a Deus. Você pode dizer aleluia. Graças a Deus. Como é bom louvarmos e adorarmos a esse Deus. Tem criança aqui hoje? Crianças, se tem, vem aqui no altar que a pastora vai orar com você. Criança de 4 a 12. Cadê as crianças? Venham de máscara. Isso. Olha só. Muito bem. Muito bem. Igreja, estenda a sua mão. Mãe, você que está em casa, pai, avô que está com o seu neto, seu filho, dá um agarrão nele, vamos abençoar. Igreja, estenda a sua mão aqui. Graças a Deus. Criança, estenda a mão para frente, ó. Vamos receber a bênção de Deus. Senhor, nós colocamos agora a vida de cada criança, as que estão neste altar e as que estão em casa. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado da vida de cada um. Senhor, nós quebramos agora toda palavra que foi lançada sobre a vida deles, meu Pai, de maldição ou maldição hereditária. Nós não aceitamos nada disso na vida deles, mas nós declaramos e profetizamos as bênçãos do Senhor, a alegria, a saúde, meu Pai, em nome de Jesus. Assim, Senhor, a igreja os abençoa nesta noite, com toda sorte de bênção. Também já abençoamos a vida de toda a equipe que estará ministrando em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá no fundo. Tem alguém já lá? Tem? Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Pode se assentar. A gente começar a nossa palavra. Vai lá, Janaína, leva sua filhinha. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Já nós vamos ao momento da palavra. Eu tenho apenas agora 2 recados para vocês. Agora em dezembro, no dia 12, nós teremos mais uma revisão de vidas online. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Você que não participou ainda, é a sua chance, meu irmão, de poder participar dessa revisão de vidas. Geralmente ele é um evento que inicia na sexta-noite, vai até o domingo, mais ou menos ali na hora do almoço. Mas nesses dias que estamos passando, está sendo apenas no sábado, durante o dia. Encerra ali pelas 7h30 da noite. Então é uma oportunidade verdadeiramente única. E também nesse mesmo dia, no dia 12, quantos casais casados nós temos aqui? Levanta a mão. Eu achei que vocês iam fazer festa para quem não é casado, ficar com um pouco mais de inveja ainda. Quantos casais casados nós temos aqui? Graças a Deus. Dia 12 tem um evento para vocês. Nós temos um congresso de casais com transmissão ao vivo de Brasília, né, com os nossos bispos nacionais pregando, o bispo Robson, a bispa Lúcia. Então acompanhem, mas até na semana que vem eu vou ter mais informações a respeito desse evento. Então agora sim nós vamos à nossa palavra. Eu vou pedir que... Sim, senhor. No mesmo dia da revisão. A não ser que mudem, pastor. Está marcado para o mesmo dia da revisão. Exatamente isso. Aí a gente vai dar um jeito nisso aí. Deus é bom. Dá um chiadinho bem, por favor, aqui no meu retorno. Então agora eu vou pedir que você feche os seus olhos, que você abra o seu coração para receber da palavra de Deus nessa noite. Amém? Você que está em casa, separe esse momento a Deus. Senhor, em nome de Jesus nós declaramos que o Teu Espírito Santo, e somente Ele, tenha total liberdade para agir em nosso meio. Que nessa noite, cada um de nós venha entender que somos aquilo que a Tua Palavra diz que nós somos. Que temos aquilo que a Tua Palavra diz que nós temos. E que podemos aquilo que a Tua Palavra diz que nós podemos. Que nessa noite, cada um de nós abra o coração para essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê diz
Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Que nós somos, temos e podemos. Repita comigo. Eu sou, eu tenho e eu posso. O que a Bíblia diz, que eu sou, que eu tenho e que eu posso. Meu irmão, e eu creio que nesses dias o Senhor quer levantar e está levantando uma igreja que é mais valente. Eu posso ouvir um amém? Um povo de Deus que é mais valente. É sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Uma igreja que é mais valente. O seu povo que é mais valente. E cada vez mais. Aonde nós talvez estejamos ouvindo notícias ruins, novidades ruins. Nós enfrentamos isso com as boas novas do Evangelho de Cristo. É a nossa forma de enfrentar. Eu quero começar a falar isso com você nessa noite, no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 21 e 22. Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 22. Quantos acharam, digam amém. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou vai ter atrás de mim. Não é a mesma tradução. John Marlon parece que estava conseguindo fazer um... Deu certo, John? Está em treinamento, que bom. Feliz, parabéns, John Marlon. E diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Então, quando o valente bem armado... Nossa, está bem melhor, muito obrigado. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. O valente está bem armado. Sobrevindo, porém, versículo 22. Sobrevindo, porém, um mais valente. Repete comigo, mais valente. Mais valente. Sobrevindo, porém, um mais valente que ele, o vence. Tira-lhe a armadura em que ele confiava. Ele divide os despojos. Presta atenção, o mais valente vence, tira a armadura que o valente confiava, ele divide os despojos. Aqui Jesus está falando uma história onde ele cita o valente, depois ele cita o mais valente. Porque vem esse mais valente, o vence, lhe tira a armadura em que ele confiava, ele divide os despojos. Os despojos é quando você vence uma guerra e na sua vitória você fica com aquilo que era do povo que foi derrotado, ou da pessoa que foi derrotada. Então quando você vence, você tem isso com você. Para que você entenda um pouquinho mais sobre isso, aqui Jesus Cristo, ele, no começo, no versículo 21, está bem? No começo, no versículo 21, ele está se referindo ao diabo. Nossa, verdade, ao diabo. O diabo é valente, ele tem as suas armas, e ele é o príncipe desse mundo. Deixa eu arrumar minha fala. Ele era o príncipe desse mundo. Posso ouvir um amém? Por que ele era, pastor? Porque veio o mais valente. E esse mais valente o derrotou, o venceu, tirou a armadura que ele confiava, ele dividiu os despojos. Quem que é o mais valente? Quem é que venceu o diabo na cruz do Calvário? Quem que é o mais valente? Eu quero que você abra comigo no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 13 até o 15. Põe para mim, por favor. Colossenses 2, aqui o apóstolo Paulo explica o que aconteceu naquela cruz. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos pecados ou delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos justificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos perdoou de todos os delitos, e havendo riscado ou rasgado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. E versículo 15, para que você entenda melhor o texto de Lucas:
E tendo despojado principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou ou venceu na mesma cruz. Jesus Cristo, Ele é o mais valente, e foi Ele que venceu o valente na cruz do Calvário. E quando Ele vence o valente, volta lá Lucas 11, 22, Ele lhe tira a armadura, Ele divide os despojos. É isso que tem sobre a minha e sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Porque Jesus Cristo estava falando aos discípulos, se você olhar aqui o texto. Ele vinha falando aos seus discípulos. E Jesus Cristo, Ele é o mais valente. Agora eu te pergunto uma coisa. Jesus Cristo está aqui hoje em carne e osso, sim ou não? Sim ou não? Não, igreja, não está. Mas Ele sobe aos céus. E Ele deixa 2 representantes. Repete comigo, 2 representantes. Jesus Cristo, Ele deixa nesse planeta 2 representantes. O primeiro representante que Ele deixa, e Ele fala isso aos discípulos: quando eu for, eu vou deixar o Consolador. Quando eu for, os discípulos não entendiam muito bem isso, mas Ele falava: quando eu for, eu vou deixar o Consolador. Quando eu for, eu vou deixar o Espírito Santo. O primeiro representante que ficou, do mais valente, é o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Esse é o primeiro representante. Só que esse primeiro representante, o Espírito Santo, eu vou te falar um segredo, que é sobre isso que é o mais forte dessa noite. Esse primeiro representante, que é o Espírito Santo, ele não fala ao mundo. Nossa, pastor, o senhor está falando aí uma heresia, uma besteira. Como assim? O Espírito Santo não fala ao mundo. Como assim? João, no capítulo 16, verso 7. João, capítulo 16, verso 7. Pretendo ler até o 11. João, capítulo 16. No versículo 7. Até o versículo 11. Jesus Cristo, mais uma vez, falando aos seus discípulos, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, lembra que eu falei que é o primeiro representante, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Repete comigo: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ué, pastor, o senhor acabou de falar que o Espírito Santo não fala ao mundo. O Espírito Santo fala, mas ele não fala ao mundo. Isso aqui, as pessoas só podem ser convencidas do seu pecado. As pessoas só podem ser convencidas que estão afastadas de Deus, porque tem alguém pregando para elas. Eu conheço pessoas que se converteram, porque estavam assistindo a um programa de TV, e tinha um pastor de alguma igreja, não importa qual, que estava pregando. Tem um irmão, está numa outra igreja hoje, ele falou assim para mim um dia: Kibe, cheguei numa festa bêbado, liguei a TV para tirar uma onda. Não estou falando para ninguém beber não, posso ouvir um amém? Não é isso que eu estou falando. Mas ele falou: eu cheguei em casa muito louco, e quando eu ligo a TV, aquele pastor pregando, eu comecei a ouvir, e no final da pregação, aquele pastor mandou a gente ajoelhar, e eu na minha casa ajoelhei, e comecei a chorar, e ali Deus começou a mudar a minha vida. Nada é em vão. Posso ouvir um amém? Eles não vão lembrar disso. A Natália e o Gabriel, bem pequenininhos ainda, a pastora vai lembrar, acho que eles não lembram. Estavam assistindo a um CD da Aline Barros, né? Aline Barros, acho que era. Um CD que tinha musiquinha mais infantil e tal. E no final do CD, a Aline Barros fazia um apelo.
Acho que foi na casa da avó Julita, lá no prédio ainda, lá na avó. A Aline Barros fez um apelo e os dois ali ajoelharam. Olha como é sério você prestar atenção e tomar cuidado com o que seu filho assiste. Eu posso ouvir um amém? Isso é muito importante. Cuide com isso, veja o que ele está assistindo, isso é importante. Desde pequena, a Bíblia nos fala isso, lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não vai se desviar. Então, a Aline Barros pregou. E a pregação do Evangelho é algo tão importante que agora eu vou te falar uma coisa. A pregação do Evangelho coube ao segundo representante de Deus, de Jesus Cristo, que ficou nesse planeta. O primeiro eu já falei, o Espírito Santo. Sabia que tem gente que está louquinha para pregar e que não entende? Por que muitas vezes eu e você não pregamos as boas novas da salvação? Isso é muito forte. Os profetas, quando eles falavam de Jesus, que viria alguém que salvaria o mundo, os profetas não conseguiam entender aquilo. Tanto que Jesus Cristo fala assim: de todos os nascidos de mulher, todos os profetas, todos os que vieram antes de Jesus Cristo, eles esperavam aquele momento. Os profetas, o tempo todo, eu já falei isso aqui algumas vezes, o Antigo Testamento, o tempo todo são sombras do Novo Testamento, do que viria a acontecer com Jesus Cristo. No livro de 1 Pedro, do apóstolo Pedro, um pouquinho mais para frente. 1 Pedro, eu quero ler no capítulo 1. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 10, depois eu vou pular para o 12. E vai ficar bem claro para você. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, e diz assim, desde o 9, volta no 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Versículo 10. E foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinadas. Igreja, olha para mim, os profetas não entendiam. Como é que a salvação vai ser pela graça? Porque no Antigo Testamento todo havia uma lei. Esse tipo de pecado matava esse tipo de bicho desse jeito. Aquele tipo de pecado matava outro tipo de animal daquele outro jeito. Existem relatos dos homens mais prósperos, e conforme o poder financeiro da pessoa se exigia mais. Deus sempre foi justo. Há relatos que havia homens que tinham 2 criações, 2 rebanhos. Um rebanho para sustentar a sua família, e o outro só para pagar o pecado. Então os profetas não entendiam como é que vai ser essa salvação pela graça, porque graça é algo imerecido, graça é coisa que você não merece. Eles não entendiam isso. Mas os profetas, deixa eu te perguntar, os profetas do Antigo Testamento estão aqui sim, hoje sim ou não? Os profetas do Antigo Testamento estão hoje carne e osso aqui na terra, sim ou não? Então não são eles também. Pula para o 12. A eles foi revelado, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Que palavra bonita, 2 palavras bonitas. Coisas essas que anjos anelam. Anelar é ter um forte desejo, uma forte ansiedade. Anelar é o casal de noivos um dia antes do casamento, ansiosíssimos pelo casamento. Isso é anelar, um forte desejo por algo. Anelar, sabe aquela... Todos vão lembrar agora do seu tempo de criança. Lembra na noite de Natal, que às vezes ficava um presente
E os pais faziam assim com a gente: só vai abrir amanhã de manhã. Quantos passaram por isso? Você estava anelando para que a noite passasse rápido, para que no outro dia você pudesse abrir aquele presente. Anelam, é isso aí. E perscrutar, professor. Pastor, o que é perscrutar? É que fala um pouquinho do professor. É investigar. Os anjos não entendem. Os anjos não entendem o porquê que os homens demoram a evangelizar. Eles pedem a Deus. Deus deixa que a gente evangelize. Agora eu te pergunto, você está vendo o anjo aqui, na forma de carne e osso? Alguém está vendo? Sim ou não? Não está vendo. Os anjos, eles querem, eles anseiam entender e poder evangelizar, mas não coube a eles. No mesmo versículo 12, volta um pouquinho só. Foram anunciados por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Quem é que pregou o Evangelho para você? Foi o Espírito Santo apareceu para você? Um anjo apareceu para você? Ou uma pessoa te falou de Deus? O segundo representante de Deus nesse planeta, o primeiro é o Espírito Santo, e o segundo é a igreja, porque o Espírito Santo, ele fala com a igreja, para que a igreja possa sim evangelizar, falar ao mundo, para que você possa falar de Deus, desse Deus maravilhoso, que transformou a sua vida. Eu posso ouvir um amém? E que vai também transformar a vida da sua família. É por isso que nós temos que dar o testemunho. Nós somos o segundo representante do mais valente. Lembra que eu comecei lá em Lucas 11? O mais valente venceu o valente. Nós somos o representante de Jesus Cristo. Então nós temos vitória assegurada sobre aquele que era valente. Você não entendeu ainda? Eu e você, igreja. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a igreja é o que de Jesus Cristo? Que a igreja é o que de Jesus Cristo? A igreja é o corpo de Cristo. Fala comigo, o corpo de Cristo. E que Jesus Cristo é a cabeça desse corpo, dá a direção. Então eu e você temos esse poder, essa direção, de sermos esse mais valente. Coube a nós, igreja, olha o que Deus deixou para mim e para você, nós como igreja, coube a nós sermos representantes de Deus na terra, Espírito Santo e a igreja. Repete comigo, Espírito Santo e a igreja. E nós como mais valentes, nós temos a vitória garantida, porque nós somos os representantes desse mais valente. Deus nos deu a vitória em nome de Jesus Cristo. É através de nós que nós podemos sim alcançar as pessoas. Nós somos agentes transformadores lá fora. Agora eu te pergunto, que representante de Deus você tem sido? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Semana passada nós elegemos nossos representantes. Próximos 4 anos. A Leninha chegou perto, Leninha, tenho certeza, no próximo vai chegar lá. Ela está ali, gostaria de uma salva de palmas para ela. Um trabalho duro. Trabalho duro, trabalho sério, com pouco recurso. O pessoal do partido não mandou o que tinha que mandar. Fica tranquilo, toda injustiça que nos é cometida está lá. Deus vai te recompensar. Você pode ficar tranquilo, em nome de Jesus. Isso vai acontecer. E guarde isso para o seu coração, porque você representa o mais valente. Nós representamos o mais valente, que é aquele que nos dá a vitória. Aquele que nos dá a vitória. Mas como eu te falei, que tipo de representante eu tenho sido? Pastor, esse ano está osso, pastor. Estamos chegando no final de novembro.
Tem muita coisa indecisa para o ano que vem. Ok, elegemos vereadores, prefeitos. Deus abençoe eles, que façam um excelente trabalho. Que Deus, coloque sobre a vida desses vereadores e do prefeito eleito pessoas que os aconselhem de uma forma com valores, com princípios, com honestidade, com trabalho sério. Mas muitas vezes nós olhamos para o ano que vem. Será que eu vou viajar em janeiro? Será que eu vou ter isso? E meu emprego? Encontrei alguns alunos ontem num evento da equipe Combate. Foi bem legal o evento, eu gostei. O João é DJ, eu não sabia, ficou muito, muito bacana lá na festa. E eu, lá naquela festa, encontrei alguns ex-alunos. Isso é inerente à profissão do professor. E aí, professor? Eles já nem perguntam desse ano, que eles sabem que esse ano as aulas não voltam. E ano que vem? As aulas voltam presencialmente? E ano que vem? Pastor, eu não sei como é que vai estar meu emprego. Eu não sei como é que vão estar as coisas. Pastor, eu estou passando por uma situação na minha casa. Pastor, eu estou fazendo uma campanha de terça-feira, porque o casamento do meu irmão ou da minha irmã está complicado. Pastor, eu estou fazendo uma campanha na terça-feira porque a minha mãe ou meu pai está passando uma situação muito doída, muito difícil, muito complicada. Eu quero voltar com você em Lucas 11. Todas essas situações, todas essas inseguranças que nós passamos, que as pessoas passam. Lucas 11, 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa. Por que você acha que nós estamos em 21 dias de campanha de causas impossíveis? Porque nós temos que vencer. Posso ouvir um amém? Porque nós estamos em fé, buscando isso, jejuando. Alguns irmãos, assim como eu, estão jejuando todos os dias. Alguns, e não se constrange, alguns estão jejuando alguns dias. Meu irmão, faz do jeito que você puder. Nunca se meça pelos outros. Posso ouvir um amém? Faça o melhor que você pode. Faça o melhor que você pode. Guarda isso com você, faça o melhor que você pode. Mas o diabo não quer soltar. Presta atenção. Às vezes a gente acha que a gente vai se converter e todas as coisas vão resolver muito rápido. Ou que a gente vai orar e a situação vai acontecer num instante. Também muito rápido. Às vezes até pode acontecer, mas às vezes não. O profeta Daniel precisou orar 21 dias, eu preguei sobre isso esses dias, para que ele pudesse receber a resposta de Deus. 21 dias. Todos os profetas, eles falaram, profetizaram de um Jesus Cristo, que não viram. Eles não viram. Então nós temos que entender e guardar isso em nossos corações. Nós estamos em meio a uma batalha. Posso ouvir um amém? E a batalha começa aqui, ó. A primeira arma do diabo sobre a sua vida é colocar dúvida. Ele é muito bom nisso. Para aqui na igreja, terça e domingo, célula quinta ainda, vixe. Para quê? Não. Você vai perder o jogo do seu time, seja ele qual for, e não vai no culto. Isso é muito sério. Ele tenta semear isso o tempo todo em nosso coração, porque o diabo também tem as suas armas. Porque o diabo, olha aqui, quando o diabo, bem armado, ele está bem armado. Ele conhece o teu passado, te deu errado. Você já teve um relacionamento que deu errado. Seus pais foram uma porcaria de família. E ele tenta te cutucar, te mexer com isso. Quantas coisas. Já falei sobre o Covid, o pessoal está aí, temeroso. Sinceramente, eu achei que fosse ser pior. Eu achei que fosse passar a eleição e o pessoal já fosse fechar tudo. Engraçado, Até já fala, não, vamos fechar a igreja. O pessoal por aí, ontem eu e minha esposa voltando do evento, nós fomos buscar nosso filho, ela ficou assustada.
Pessoal, lembra, né? Muita gente. Pessoal, ninguém se cuidando. Então, tudo isso acontecendo. Agora, o que eu quero falar para você. O que esse valente tem segurado da sua vida? Meu irmão, se tem coisa que ele tem segurado na sua vida, são os limites que você ainda não rompeu. Quais limites faltam você romper ainda esse ano? O que você não alcançou ainda em Deus? Aí às vezes nem é questão financeira. Tem gente, financeiramente, graças a Deus, o testemunho que as pessoas, que os irmãos da igreja vêm me dar são muito bons. Não, pastor, financeiramente, se ficar desse jeito, tá bom. A maioria, alguns passando por uma situação mais difícil, mas a grande maioria. Porque nem sempre a arma é uma arma financeira, pode ser também. Então agora é a hora de você despertar em você. Eu estou falando com você agora. Que você é o representante desse mais valente. Eu posso ouvir um amém? É o Espírito Santo e é você. Muitas vezes nós achamos que isso é o outro que faz. Não, o pastor orando resolve. Não, eu pequei esse mês, eu vou orar, não vai acontecer. Meu irmão, Deus é tão bom e misericordioso, que eu vou te falar uma coisa. Se precisasse de ninguém ter pecado para orar, ninguém orava. Credo, você é pastor. Se eu não falasse isso, eu estaria mentindo. Eu estaria me colocando numa posição que eu não tenho. Ser humano nenhum tem. Só que Deus é tão bom. Presta bem atenção. A tua posição de valente não depende de você ser uma pessoa que não peca. Não estou falando para todo mundo sair pecando aqui. Posso ouvir um amém também? Não, o pastor falou, vou sair essa noite. Uhul, né? Não, para. Falei isso não. O que eu estou falando é que você é esse representante. E para que você seja esse representante, muito mais vale a sua posição. Quero voltar um pouquinho o texto. É interessante para quem já leu a Bíblia. Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem uma estrutura até cronológica dos acontecimentos e dos fatos. O apóstolo João é um pouquinho diferente. Ele escreve um pouquinho diferente. Agora eu quero voltar com você. Lucas capítulo 10. Para você entender, meu irmão. Eu quero ser uma pessoa perfeita para depois poder evangelizar. Nunca vai evangelizar. Eu quero ser uma pessoa perfeita para depois... Não vai acontecer. Lucas capítulo 10. No início do capítulo 10, Jesus chama os seus discípulos, em mais alguns, ao todo 70, para que eles fossem de 2 em 2, de cidade em cidade, e fossem pregar o Evangelho. No versículo 17, Lucas capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos do quê? Meus irmãos, vocês estão acordados? Lucas capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70, que no comecinho do capítulo Jesus mandou. Possuídos do quê? De alegria. Dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Quantos querem essa unção aqui? Fala amém. Graças a Deus. Nós queremos isso. Mas Jesus lhes disse, versículo 18: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele viu a autoridade de Satanás sendo caída, sendo perdida. Porque lá em Gênesis, Adão passou essa autoridade a Satanás. E aqui Jesus estava tomando de volta. Lucas 10 vem antes ou depois de Lucas 11? Vem antes. Então o texto onde Jesus fala que o mais valente, que somos nós, o Espírito Santo e a igreja, quando ele fala que o mais valente iria vencer o valente, é porque o diabo já tinha perdido a sua autoridade. Posso ouvir um amém? Deixa eu te perguntar aqui.
Na minha não tem, vai que na tua tem. Está falando assim? Então regressaram os 70, menos Judas e Pedro. É o que está falando aí? Judas, aquele que traiu Jesus. Deixa eu perguntar um negócio. Então, se os 70 estão falando aqui, que os próprios demônios se nos submetem, o demônio saía quando Judas orava também? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Mas como, pastor? Judas traiu Jesus. Pedro também, não vamos esquecer. Pedro trai Jesus 3 vezes, nega Jesus 3 vezes. Mas como, pastor? Pedro ia negar Jesus, Judas ia trair Jesus, vendeu Jesus. Entenda uma coisa, querido. Isso é muito sério. Autoridade espiritual. Eu vou buscar oração lá na casa do irmão não sei aonde, na casa da irmã não sei aonde. Presta atenção. Isso é natural do ser humano, tá? Se fizermos a hora que passar o Covid, isso vai ser rápido, em nome de Jesus. Se a gente receber aqui a visita do Bispo Rodovalho, eu comentei isso com um casal ontem, e fizermos uma fila para ser ungido, você vai na fila do Bispo Rodovalho ou na fila que eu estou ungindo? Para falar a verdade, não magoou não. Eu quando ia em Brasília também, estava todos os bispos, o Bispo Rodovalho, é nessa que eu vou. Sabe por quê? Não é certo, tá? Mas é natural do ser humano. A gente acha que a autoridade está na pessoa. Não, eu não vou pedir oração para o Fernando não, que ele é só diácono. Vou falar com o pastor. Se o Bispo Paulo, não, o Bispo Paulo, é com ele que eu vou orar. O Bispo Arthur, não. Vamos ler mais uma vez. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, inclusive Pedro, inclusive Judas, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem, por quê? Pelo teu nome. Você vai vencer a batalha porque você representa o mais valente. Você vai vencer a sua batalha na sua vida. Você vai orar pela sua família e vai alcançar. Eu não sei o que tem na sua família, mas você vai orar por ela, pelos seus filhos. Você não vai desistir. Eu estou orando em nome da Sara, nossa terra. Para com isso. Eu oro pelo pastor, Não. Quanto pastor, a melhor coisa que eu posso fazer é te ensinar. A oração tem que ser em nome de... Você pode dar uma salva de palmas a Deus. A oração é em nome de Jesus. Meu irmão, os apóstolos tinham falha de caráter? Claro que tinham. Judas roubava dinheiro. A Bíblia fala isso, que Judas era aquele que ficava com o alforje do dinheiro e roubava a oferta. Olha só, isso é muito sério, isso acontecia. Mas os demônios submetiam, não por quem Judas era, mas por quem Jesus era. Presta atenção, nós nunca somos perfeitos. Agora, a maravilha de Deus sobre nós, Deus é um Deus tão amoroso, Deus é um Deus tão misericordioso, que Deus não nos vê como nós estamos. Deus olhava para Pedro assim, eu vejo assim, Jesus olhando assim: Pedro, você vai ser um cara bom. Perfeito não, mas você vai ser um cara muito bom. Deus olha para você e fala assim: nossa, eu tenho um projeto para a sua vida. Eu quero que você feche o seu olho só um pouquinho. Você não tem a noção da forma maravilhosa como é a forma que Deus te vê. Deus te vê com todo o seu potencial aproveitado. Deus te vê com tudo de melhor que você tem. Embora Ele saiba dos seus defeitos, é assim que Ele te vê. Sabe por quê? Porque foi Ele que te formou.
A Bíblia nos fala isso lá no livro de Salmos. Deus te formou de uma forma maravilhosa, assustadoramente maravilhosa. E é essa a igreja que Deus tem levantado nesses dias. Meu irmão, você pode abrir o seu olho agora. Já que eu falei de Judas e falei de Pedro, o grande diferencial de Pedro é que depois que ele nega Jesus 3 vezes, está lá em Mateus 26. Mateus 26, 75. Põe para mim, John, por favor. Mateus 26, 75. Olha a diferença. Ele começou a entender quem ele era. Ele começou a entender o propósito de Deus para a vida dele. Ele começou a entender que ficaria o Espírito Santo e ele. Que ele nunca ia ser perfeito. Nunca ia ser. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negará. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, o que Pedro fez? O que Pedro fez? Arrependimento. Arrependimento. Judas foi se enforcar. Quis resolver do jeito dele. Não tem mais jeito para mim. Talvez você já pensou nisso. Não em se enforcar, talvez, alguns até nisso. Mas talvez você já pensou: para mim não tem mais jeito, pastor. Meu casamento não dá mais, minha vida não dá mais. Já tentei, querido. Não é você. Entenda que você é o representante desse mais valente nessa terra. Posso ouvir um amém? Mas não é porque você é bom. Não é porque você não é, nem eu. Não é porque você é perfeito, porque você não é, nem eu. Posso ouvir um amém? É pelo nome dele. Essa é a força que nos dá a vitória, como está escrito. E nós vamos andando de fé em fé. De fé em fé, você começa a acreditar que você pode ser transformado. E de glória em glória. E o seu caráter vai ser transformado. Vai sendo transformado dia após dia. E você vai transformando, vai mudando um pouquinho. Até que você vai ouvir um dia, se é que já não ouviu: nossa, você é diferente. Nossa, foi bom conversar com você, eu precisava disso. Nossa. E aí você tem aquela oportunidade fantástica. Tem uma reunião de oração. Agora está mais fácil, é online. É tal dia, é tal hora. Posso te mandar o link? Que daí você passou a ser de verdade. E a entender que você é um representante de Deus nesse planeta. Meu irmão, se tem algo que Deus faz, está lá em Mateus 6. Se tem algo que Deus faz, é cuidar da vida daqueles que cuidam do seu reino. Mateus 6 fala isso. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, eu quero que você se coloque de pé e que você comece a entender. Deus está levantando uma igreja mais valente. Deus está levantando uma igreja representante dele nesse planeta. E nós fazemos parte dela. Posso ouvir um amém? E Deus tem feito isso em nossas vidas, não porque somos perfeitos, presta atenção. Mas Deus tem nos dado essa chance de sermos como Pedro. Talvez você já negou a Jesus mais do que 3 vezes. Cada pecado nosso é uma vez que você está negando a Jesus. Mas você tem a chance de chorar amargamente, se arrepender e mudar. Deus está te dando essa chance. Deus está te dando essa chance. Eu vou pedir que você feche os seus olhos e se coloque diante de Deus. Meu irmão, nessa noite não é noite de você pedir. Não agora, a gente pode continuar orando depois. Eu não sei a situação que você está passando,
Mas essa é a noite de você se arrepender, de entender que Deus quer te levantar como o mais valente. Deus quer te levantar como seu representante. É o Espírito Santo em você. E você vai declarar em nome de Jesus na sua vida, que 2021 vai ser o ano de vitória em nome de Jesus Cristo. Que 2020, por mais difícil que talvez sejam as coisas, você vai ver que nesse ano, você pôde fazer coisas, pôde criar coisas. E criar, que eu falo, é em oração, é em perseverança, é em estudo, é em crescimento, para que o teu 2021 seja ainda melhor. Deus vai providenciar o ano de 2021 para você. Fica tranquilo. Mas agora é o momento de você se consertar com Deus, de você pedir perdão a Ele, de você se santificar. A pastora tem dito isso, eu tenho falado isso. Deus tem levantado uma igreja. Deus tem derramado do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Deus derrama a sua igreja. Mas Ele precisa de coração, não perfeitos, mas coração quebrantados. A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração quebrantado, mas Ele se afasta daquele arrogante. Não, pastor, eu estou ruim, mas aquele lá está pior. Não, pastor, eu não estou bem, mas aquela lá está pior ainda. Não, para. Essa é uma noite entre você e Deus. Meu irmão, eu sinto muito isso, eu tenho falado muito isso, eu tenho orado muito sobre isso. Já começou o momento, esses 21 dias de jejum e oração. Participe da forma que você puder participar, mas participe. Talvez você não possa vir na igreja às 7 da manhã, estamos todos os dias aqui, de segunda a sábado às 7 da manhã, só domingo que não. De segunda a sexta nós estamos às 6h15 da tarde. Hoje foi às 6h45, é isso? 6h45. Talvez você não possa, por algum motivo, não estou julgando ninguém não mesmo, talvez você não possa vir mais cedo à igreja, mas lá na sua casa, separe esse tempo, já que você não pode vir. Participe desses 21 dias, ore, jejue, já coloque as tuas causas do ano que vem. Coloque também as causas desse ano, o que falta romper esse ano, mas já começa a preparar o seu 2021 em oração. A quarentena, que era para ser quarentena, já está mais de 200 dias, quase o ano todo. Começa a preparar o teu 2021 debaixo da bênção de Deus. Começa a orar, a abençoar. Entenda que você é o mais valente. Só que você tem que tirar o que está na mão do valente. Se a tua vida está na mão dele porque você pecou, confessa o teu pecado agora. Peça perdão a Deus. Talvez você, eu não sei qual é o seu pecado, mas fala com Deus nesse momento. Talvez você não tenha buscado a Deus o quanto Ele quer que você busque a Ele. Talvez você não tenha sido o sacerdote do seu lar, você homem, que a Bíblia fala que você tem que ser. Talvez, mulher, você não tenha sido a mulher sábia que edifica a sua casa. Talvez, jovem, você não tenha sido um jovem, não tenha sido um jovem obediente. Qual é o teu problema? Tem nome, chama pecado. Isso te afasta de Deus. E Deus quer levantar uma geração de mais valentes, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, fecha seus olhos, meu irmão. Ora aí onde você está, você que está em casa. Começa a falar com Deus e a pedir perdão pelo seu pecado. Eu também peço pelo meu. Cada um fale com Deus. Se você está há muito tempo com a mesma dificuldade, procure uma liderança. Ninguém vai chicotear você, não. Estamos aqui para te ajudar. Senhor, em nome de Jesus, essa é a noite em que nós queremos mesmo, meu Deus, fortalecer os nossos 21 dias de jejum, de oração, na nossa campanha das causas impossíveis, meu Deus. Mas antes de entrar em batalha, nós queremos revestir-nos, meu Deus, como está lá em Efésios 6, nos revestir da tua armadura, Senhor. Deus, para que nós possamos mesmo vencer o diabo, vencer o dia mal. Meu Deus, e a primeira coisa era pedir perdão.
Nós queremos nos santificar. Nós não queremos ir para a batalha com brecha. Meu irmão, porque aonde há brecha ali você vai ser ferido. Peça perdão a Deus, mude a atitude. É você que sabe o que tem que mudar. Peça perdão a Deus. Senhor, em nome de Jesus, essa é a noite. Nós cremos que o Senhor é bom. Meu irmão, eu não sei como é que você vê Deus, mas Deus não é um velho carrancudo sentado no céu com um chicote, não. Ele é misericordioso. Ele não resiste com um coração quebrantado. E se você está com o coração quebrantado, você pode mesmo falar com Deus nessa noite. Buscar aí no seu lugar mesmo. Não vou pedir para você vir. Até daria para vir aqui na frente, mas por enquanto fica aí. Fala nessa noite com Deus e fala: não quero mais fazer isso. Nós vamos declarar agora esse cântico, entendendo que Deus vai fazer muito em nossas vidas, mas começa com esse primeiro passo de arrependimento em nome de Jesus. Aleluia. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Declare. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me arrancorar no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me ancorar no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, declare, igreja, tu és bom, oh, tu és bom, tu és bom, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Eu vou pedir que você feche seus olhos. Você vai repetir comigo uma parte dessa música. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para que o Senhor seja o Rei do meu coração, e eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, se você fez essa oração pela primeira vez, talvez você fez isso em casa,
de uma forma sincera, saiba que com essa oração, o Senhor tem salvação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você, se você que está aqui na igreja, que levantasse a sua mão. Depois no final alguém vai falar com você. Amém. Com sinceridade. Se você que está em casa fez essa oração pela primeira vez, você pode mandar um comentário que alguém vai entrar em contato com você. Mas guarda isso na sua vida. O seu Jesus é mais valente e vai te dar a vitória na área que você necessitar, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus. Amém. Graças a Deus. Só antes de encerrarmos, e quando o mais valente vence, ele divide os despojos. Você vai vencer e vai receber os despojos da vitória. Você vai receber a bênção na área financeira. Os despojos é isso, é quando você vence. Você fica com aquilo que era daquele que você venceu. Tudo aquilo que o diabo tirou da sua vida, você vai vencê-lo e você vai pegar isso de volta na sua vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Eu vou pedir que você pegue o seu envelope, que está na sua cadeira. Nós vamos orar agora pelo nosso dízimo, nossa oferta. Entendendo? Amém. Graças a Deus. Nayara, então vem aqui então, amor. Josiane. Amém. Graças a Deus. Tem uma senhora que veio aqui. Veio junto com a Selma. Amém. Igreja, estende o seu envelope diante de Deus. Você que está em casa, separe esse momento. Seu dízimo, a sua oferta. Talvez você não possa vir à igreja ainda, por alguma situação de grupo de risco. Mas estende o seu envelope diante de Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor. Meu Deus, nós cremos mesmo que o Senhor é o mais valente. E nesse momento nós declaramos que tudo aquilo que o valente, que é o diabo, possa ter segurado de nossas vidas, possa ter roubado de nossas vidas. Talvez porque nós tenhamos dado legalidade, talvez porque nós tenhamos dado alguma brecha, Senhor. Mas hoje nós cremos no Senhor que é o mais valente. Em nome de Jesus, que se debaixo dessa palavra, meu Deus, que os despojos voltem para nós, que nós venhamos a vencer, por sermos seus representantes, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, e que sejam abençoadas cada casa, cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nesse ato de obediência, de fé na sua palavra, meu Deus, assim como os 70 foram no ato de obediência, e os demônios se submeteram, nós damos uma ordem aos demônios, agora saiam da nossa vida financeira, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós abençoamos o nosso trabalho, a empresa onde trabalhamos, meu Deus, o negócio próprio de quem tem negócio próprio, nós abençoamos a nossa cidade e declaramos uma palavra de bênção em nome de Jesus, que venham as tuas bênçãos sobre a nossa cidade, para a honra e glória do seu nome, amém. Pode trazer o seu dízimo ou sua oferta. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
aplauda bem forte esse Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, né? Vem para uma última oração, meu irmão. Estende as suas mãos, você que está em casa também. Creia que o mais valente já venceu aquele que era valente. E que você é representante desse mais valente em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a shalom. Que não haja na sua vida nada perdido, nada quebrado e nada faltando. E que você tenha a melhor campanha de jejum, de oração, de santificação. Que as suas causas impossíveis tornem-se possíveis aos olhos e nas mãos do nosso Deus, para que tenhamos o melhor final de ano da história de nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Deus abençoe, uma boa semana. Graças a Deus, aplauda a Deus.